Ao vivo! Estamos ao vivo agora, finalmente, depois de 2 semanas, estamos de volta aí com o nosso ao vivo. Apesar de que não falhou nada, nenhuma aula nas últimas 2 semanas, mas foram gravadas, mas estamos aqui de volta ao vivo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aulinha aqui. É um prazer estar aqui com você, você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo gravado. Vamos fazer aquelas introduções iniciais aqui e aí você pode pular um pouquinho aí para frente que a gente vai começar o conteúdo de fato. O tema da live de hoje é o que eu faria se eu estivesse no primeiro, ou no quinto, ou no 10º período da faculdade de Direito. Eu acho que isso é uma forma de quem está assistindo, você que está assistindo, você pode se adequar ao que eu penso hoje e como isso pode te ajudar na tua realidade. Então, eu acredito, e o propósito dessa aula aqui é que se eu tivesse o conhecimento de hoje, as necessidades que eu vejo que o estudante de Direito precisa carregar como bagagem, eu teria feito algumas coisas completamente diferentes. Então é justamente isso que eu quero falar aqui com vocês nessa aula de hoje, beleza? Você que está assistindo a gravação aí, eu vou disponibilizar essa aula depois aqui no IGTV ou no nosso canal. Eu vou sempre manter vocês antenados aí do conteúdo dessas aulas gravadas, beleza? O Ian entrou aí, me dá um alô quem estiver entrando aí, só se o áudio está tudo certo, se está tranquilo. Só me manda um alô, fala que tá tudo ok, se tá chegando o áudio certinho, e aí a gente já começa o conteúdo aqui. Tema da aula de hoje, o que eu faria se eu estivesse no primeiro, no quinto ou no 10º período da faculdade de Direito. Esse aqui vai ser um teminha legal, eu vou meio que destrinchar alguns passos, passo a passo com vocês aí, o que eu vejo de importância e acredito que pode ajudar bastante. O Ian disse que tá ok, a Graziele chegou aí. Quem for chegando também, o Ian, a Graziele, me contam aí se vocês já viram alguma live aqui, quem for chegando também, quem estiver na gravação, deixa no comentário aqui do vídeo, se é a primeira vez que você está assistindo essa live, alguma live aqui, ou se você já participou aqui de alguma vez. Manda aí para mim, para eu poder saber. Então, já que o conteúdo está chegando ok, enquanto vocês mandam aí para mim, vamos começando aqui o nosso mega conteúdo, beleza? Lembrando que as inscrições para a segunda turma estão abertas, no final a gente comenta um pouquinho mais sobre isso, vou tirar algumas dúvidas. E a ideia aqui é fazer esse passo a passo aqui com vocês. Eu acho que vai ajudar, tenho certeza vai ajudar muito. Eu queria muito que um cabra como eu tivesse passado na minha frente lá quando eu estivesse no meu primeiro período da faculdade, sabe? Porque eu comecei meus estágios lá no 5º período e eu vejo hoje que se eu tivesse começado antes, eu teria tido um aproveitamento muito maior da minha atuação profissional hoje como advogado. E é isso que eu quero alertar vocês que estão aqui, beleza? Vamos para o nosso quadrinho, o pincel já está na mão, demorei 2 horas para limpar esse quadro, mas foi bom, deu certo. A questão aqui é que vamos fazer acontecer essa aula. Manda aí para mim quem está vindo pela primeira vez. Manda primeira vez aí para mim, se você está assistindo uma live minha pela primeira vez. Se você é mais das antigas, manda um velhaco. Se você já viu alguma live aqui, manda um velhaco. Se você está vendo pela primeira vez, manda a primeira vez aí para eu poder saber. Que aí eu organizo o conteúdo aqui de acordo com vocês que estão aqui. Tem uma galera enorme que assiste o gravado, mas eu faço sempre com base na galera que está no ao vivo. GD Lucena. Primeira vez, o Ian, primeira vez, marcando presença aí. Moçada, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Afonso Flatin, sou advogado e criei esse projeto no final do ano de 2019 com o intuito de ajudar estudantes de Direito a conquistar o seu primeiro estágio de escritório de advocacia, porque isso foi fundamental na minha vida e na minha carreira. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, tem um vídeo lá no meu treinamento gratuito do IGTV, vídeo 2. Eu conto mais um pouco da minha história e como que eu vim parar aqui desenvolvendo esse projeto para vocês, beleza? Vamos para o nosso conteúdo e vamos para o nosso quadrinho aqui agora. Deixa eu virar a câmera e vamos nessa. Deixa eu ver, cadê? Já que vira, eu nunca lembro. Aqui, ó. Já deixei pronto o nosso mega quadrinho da nossa aula de hoje. O que eu faria se estivesse no primeiro, no quinto, no 10º período da faculdade de Direito. Vocês que estão aqui, o Ian, o GD Lucena, o JLMS que chegou aí, mandem aí para mim qual período vocês estão agora, nesse exato momento. Mandem aí para mim, para eu poder ter uma ideia. E aí, como eu disse,
vamos comentar referente ao que vocês estão aqui também, dentro do nosso tema. E quem for entrando, vamos nessa. Agora vamos partir para o nosso conteúdo. Beleza? Duas situações, antes da gente comentar essa parte do primeiro, do quinto e do 10º período, porque eu acho que são os extremos, os diversos extremos aí da faculdade de Direito, são alguns pontos diferentes, são diferentes momentos durante a graduação, mas se você estiver aí no meio, você vai ter uma noção de qual você está mais próximo e como isso se adequa a você. Olha, quinto e primeiro, coincidência. Coisa boa, bom demais. Então, beleza. Primeira situação, antes da gente comentar, de entrar no primeiro período, no quinto, enfim, dali para frente, eu quero dizer dois pontos que nós vamos aproveitar em todos os exemplos, tá? O primeiro ponto é se você sabe ou acha que sabe, o que quer. E eu vou te explicar o que é isso. Às vezes, você entra na faculdade de Direito já com essas opções. Exatamente, pega o caderno GD, eu não sei qual que é teu nome, porque pelo teu link não dá para saber, mas anota aí exatamente o que eu vou te falar, que vai fazer muita diferença para ti, viu? Quem dera eu se tivesse acesso a essa informação lá no meu primeiro período ou durante a minha faculdade. Meu Deus do céu, cara. Eu estaria no céu com isso. Então aqui, seguinte. Primeira questão, você sabe ou acha que sabe o que quer? E o que eu quero dizer com isso? Duas respostas, sim e não. Às vezes você sabe o que quer, por exemplo, advocacia. Você tem certeza, você veio de família, você viu algum seriado, sei lá, tipo, você sabe de alguma forma que você já quer ir para a área da advocacia na faculdade. Ou então, você sabe que quer concurso. Certo? GD1, beleza, massa. Então, assim, são essas duas hipóteses. Você já está na faculdade, faculdade de Direito, você entrou no primeiro período, no quinto, enfim. Analisa a tua condição aqui, agora que você está. Você sabe ou acha que sabe o que quer? Se sua resposta for sim, ou pode ser advocacia, ou pode ser concurso, ou pode ser não. E aí, tem uma situação aqui, que você precisa experimentar situações, se você não sabe o que você quer, para você poder decidir de fato aonde você vai se encaixar futuramente. Então, você pode se adequar, você pode gostar da advocacia, você pode gostar do concurso, você pode gostar de nada também. Também pode acontecer isso. E aí, o que isso vai te dizer? O que isso vai poder te dizer? E o que você vai ter que enfrentar para poder chegar na tua resolução? A prática. Nada melhor do que a prática para poder dizer se tu vai gostar realmente daquela área, se você vai querer seguir concurso, se você vai querer seguir advocacia, enfim. E aí nós vamos partir para o primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Então vamos aqui para cima, vamos começar pelo primeiro período, lógico. Afonso, você chegou no primeiro período da faculdade agora. Você acaba de chegar no primeiro período, dá para ver aí? Dá. Me diz aí o que você pensa sobre isso e o que você acha que dá para fazer. Primeira coisa que você tem que se perguntar, cara, você sabe o que você quer? Você quer advocacia? Você quer concurso público? Ou você não sabe o que você quer? E aí vem o primeiro ponto, de que se você tem a certeza que você quer concurso, você tem que ir para a prática. O que eu quero dizer com isso? Cara, eu já quero ser juiz. Nasci para isso, já estou com isso na cabeça. Cara, estágio no fórum. Já vim com isso na ideia,
Você vai entender por que, que isso é importante, por que, que você vai se encaixar e qual que é a importância de você entender isso. Então fala assim, cara, Afonso, o Afonso entrou na faculdade, quer fazer concurso, já está decidido que ele quer ser juiz. Então eu tenho que ter em mente, já a partir de agora, a importância da prática. Então eu já tenho que saber que eu já tenho que me ligar a partir do primeiro período que eu tenho que partir para a prática. Ou então, naquele nosso exemplo da advocacia. Estágio em escritório. Eu já tenho que saber que eu tenho que percorrer isso. E aí, o cara que... E quem não sabe? Tu tem a oportunidade de, como você está no primeiro período, de experimentar todas. Você tem a oportunidade... Deixa eu trocar de cores, porque eu tenho várias cores aqui. Se tu não sabe o que você quer, tu tem a possibilidade de fazer a prática numa área de concurso, você tem a prática de fazer numa assessoria de um juiz, de um gabinete, de um fórum, para você poder ver como é que é. Na parte do Ministério Público, você pode fazer isso. E você pode fazer também estágio em escritório de advocacia. Isso você tem que ter em mente. E aí eu quero te passar alguns pontos. Qual que é o problema do primeiro período? Quem está no início da faculdade. Tá chegando o áudio certinho aí para vocês que estão ouvindo. Confirma aí para mim se tá tudo ok. Manda um ok aí para mim. Manda um ok. Qual que é o problema da faculdade de Direito? Quem está no início? Vou escrever aqui, ó. Não, outra cor, outra cor, outra cor. Sai, rapaz, sai daqui. Grão de areia na praia. Esse é o primeiro problema do estudante de direito, porque, cara, você chega completamente perdido. Você não sabe o que te espera dali para frente. Você sente medo, você sente angústia, você você partiu ali, por exemplo, você acabou de sair do vestibular e você lidou por uma grande decisão da tua vida. E quando tu entra na faculdade de direito, tu não espera realmente do que pode acontecer. Eu lembro quando eu entrei, cara, era uma mistura de sentimentos assim de entusiasmo por começar a estudar uma matéria que eu achava que gostava até então, eu estava decidido em fazer, e uma mistura de sentimento de não saber para onde eu ia, de não saber o que seria dali para frente, o que eu iria ser. E de fato, no início da faculdade de Direito, no meu primeiro período, eu estava exatamente nessa condição aqui, ó. Eu não sabia o que eu queria. Eu não tinha ideia do que eu queria na faculdade de Direito. E aí, qual que foi o maior problema? Ninguém me avisou, presta atenção nisso que eu estou te falando. Ninguém me avisou que eu tinha que já me preocupar a partir do primeiro período com a prática. E é isso que eu estou aqui falando com vocês. Porque ninguém me falou que eu poderia conseguir um estágio a partir do primeiro período, que existe essa oportunidade, que existe essa possibilidade, que é um mito aquela questão de que só contrata-se a partir do sétimo período, do sexto período. E aí cria-se uma lacuna, porque muitos estudantes de direito começam aqui, né, no primeiro período, aqui, dá para ver aí em cima? Dá. Vamos supor que aqui é o 10º, e aí o cara vai se preocupar com o estágio na reta final, lá quando ele está pelo 7º período, porque ele colocaram na cabeça dele e fizeram isso comigo. Eu estou te dando esse exemplo porque fizeram isso comigo. Nesse período aqui, ó, caramba, nesse período aqui, você colocou na cabeça que você não consegue um estágio. E aí é que muitos estudantes de direito perdem tempo. E aí que está também a oportunidade e a possibilidade de você, do Ian, que falou que está no primeiro período, né, de não perder esse tempo aqui. Eu consegui meu primeiro estágio aqui no 5º período. Foi quando eu decidi seguir a carreira da advocacia. Mas a gente vai comentar isso daqui a um pouco. Mas aí você já tem a primeira ideia, que a partir do primeiro período você consegue, através da prática, guiar a sua carreira profissional e você entende, você que está assistindo esse vídeo agora, entende a importância de, a partir do primeiro período, buscar um estágio. Eu estou te avisando, cara, eu estou te avisando para você que está assistindo esse vídeo da importância de você não cair nesse mito do contrato-se estagiário a partir do 7º período, certo? E aí, o que acontece? Também é um grande problema. Você é um... Cadê? Grão de areia na praia.
Cadê meu azul? Meu azul. Você é um grão de areia na praia. E aí, você também... Meu azul já foi pro pau. Não acredito. Não acredito. Você é a média do meio que vive. Cara, presta atenção nisso aqui. Vou desenhar uma bola de basquete aqui, ó, para você lembrar. Uma bola de basquete. Isso aqui é uma bola de basquete. Horrível, horrível. O que acontece? O que eu quero te mostrar? Uma época eu joguei basquete. Durante, acho que quando eu comecei eu tinha uns 10 anos de idade, se eu não me engano. E aí, o meu professor, existiam 4 categorias. Existiam 4 categorias lá. E aí, eu era da categoria mais nova, dessa primeira aqui. Então, o pessoal da minha idade, por exemplo, dos 10 anos por aí, 9, 10 anos, eu treinava com essa categoria. Só que, pelo fato de eu ter 1,92, na época o professor me viu como uma grande chance de crescer, uma grande chance de ser um bom atleta. E aí, o que ele fez comigo? Ele falou assim, Afonso, você vai treinar com os times das outras categorias também. Tu treina com tua categoria aqui, mas você vai treinar com a galera que tem 12 anos, eu tinha 10, vamos supor. Você vai treinar com a galera que tinha 12 anos, a galera dos 14 anos e a galera dos 16 anos. E, meu irmão, você que fez ensino médio aí há pouco tempo, tu sabe que um ano de diferença para uma pessoa no colégio é muita coisa. E aí, o que eu quero te dizer com isso? Que a gente é a média do meio que vive. Que quando eu passei a treinar com essa galera aqui, ó, eu tinha 10 anos e treinava com a galera de 16 anos, eu vi um monstro, cara. Com o tempo eu fui treinando e quando eu cheguei nos jogos, nas competições com essa minha turma aqui, cara, dava bom demais da conta. A diferença era monstra, porque eu estava preparado e treinado para enfrentar esse tipo de galera. E aí, por que eu estou querendo dizer, dando esse exemplo aqui para ti? Consegui o meu estágio no 4º período, apesar de ter tentado desde o primeiro. O JV mandou aí. E aí, tem uma aula aí, JV, que eu falo justamente de alguns pontos que o estudante do primeiro período pode conseguir um estágio a partir do primeiro período. Não é tema dessa aula de como conseguir, e sim o que eu faria a partir nos períodos da faculdade, mas o como conseguir já foi tema de outras lives aqui, de uma metodologia completamente diferente que você pode ir atrás de estágio, certo? Que é algo totalmente incomum, porque eu sei por ter sido contratante, por ter passado na parte de estágio. Então é uma forma diferente, inclusive já foi tema de alguma outra live aí. E aí, cara, o que acontece? Por você ser a média do meio que vive, quando você treina e você está com pessoas do mesmo nível ou pior, você tende a se adaptar a esse mesmo meio. E aí, cara, quando você... Geralmente isso acontece no primeiro período, todo mundo está com a mesma ideia de que não consegue contratar, ninguém consegue estágio nesse início, é muito difícil, as pessoas lá do 7º período que são as mais inteligentes e tudo mais, e cria-se um senso comum que, por você estar convivendo ali, você acha que é normal, você fala assim, ninguém faz estágio, ninguém se preocupa com a parte profissional, por que eu vou fazer isso? Também, certo? E é esse o motivo de eu estar aqui falando com vocês. Criar pessoas, criar uma comunidade de pessoas aqui dentro desse projeto Meu Estágio na Advocacia que pensem diferente, que convivam e que pensem um pouco fora da caixa para entender que sim, de fato, você consegue um estágio a partir do primeiro período, como eu disse para vocês, e como foi tema de outras aulas aí, certo? E aí, também, não é só problema que existe no primeiro período. E aí, o que eu quero falar para vocês são as vantagens. Cara, eu já rabisquei o mundo aqui já. Mas eu quero falar para vocês das vantagens. Quero falar para vocês das vantagens. Espera aí. Eu vou fazer uma loucura aqui. Vantagens. Deixa eu ver aqui. Hoje está no 5º período. JV, tu faz... João Vitor, deve ser, né? Tu faz estágio em escritório de advocacia? Manda aí para mim, para eu poder saber. Ou órgão público. Manda aí para mim. E aí, vou te falar as vantagens. Por incrível que pareça, igual o João Vitor falou que conseguiu o estágio dele só depois, muitos escritórios, geralmente
É. Vambora para cá. Vantagens, estamos na vantagens. O que acontece? Muitos escritórios de advocacia contratam estudantes do início da faculdade. E eu vou te falar por quê. Vai sim, Ian, vai ficar salva essa live também. Eu vou disponibilizar ela depois aqui. Eu encaminho o link, tá bom? O que acontece? Os escritórios de advocacia contratam estudantes do primeiro período porque eles querem moldar o cara desde o início da faculdade. Então chega o cidadão lá, a partir do primeiro período, novinho, eles entendem que o cara quer trabalhar em escritório de advocacia. Ele é um cara desenrolado, despachado, ele atende alguns requisitos que o escritório pede, eles preferem pegar ele no primeiro período porque ele passa todo o período da faculdade no escritório de advocacia e o escritório de advocacia molda esse cara para um dia ele ser contratado e ser um advogado ali dentro do escritório. Porque muitas vezes acontece de um estudante que está lá no meio da faculdade, já fez algum estágio em algum lugar, ou já viu algumas matérias e não entendeu como que funciona a metodologia do escritório em si, eles não querem pegar um cara lá do meio. Eles preferem que ele venha do primeiro período, dos primeiros períodos, é isso que eu quero dizer para vocês, e ele vem moldando com o tempo, com o período da faculdade. E aí você fala assim, não existe isso. Eu afirmo para você categoricamente que existem muitos escritórios de advocacia que fazem isso. E aí é algo que exatamente que ninguém conta para você, que ninguém fala para você que existe essa possibilidade por justamente aquilo. Quem está no primeiro período entra num senso comum de que não consegue estágio, que você consegue só a partir do sétimo, e aí cria esse meio de que ninguém cresce, ninguém evolui, certo? Então tá aí uma possibilidade de você crescer e desenvolver a partir do primeiro período, certo? E aí o que acontece? Agora eu quero fazer um passo a passo aqui. O que eu iria fazer? Cara, é rabisco sem fim. Eu, Afonso. Nossa, tem que botar o braço lá na frente. O que eu, Afonso, começaria a fazer se eu estivesse lá no primeiro período com essa cabeça de hoje? Escritório de advocacia. No mesmo dia fui chamado para a AGU e para 2 escritórios. Escolhi o que estou hoje por ser conhecido na cidade. Massa, hein? Massa demais, legal. Show de bola. E aí é isso. Tu vai ver a diferença que vai fazer para frente, viu, João Vitor? Lá na frente você vai ver a diferença que você vai estar e como isso vai ser uma vantagem para ti, certo? E aí o que acontece? Se eu tivesse lá no primeiro período, o que eu começaria a fazer? Vou listar alguns itens aqui, certo? Aqui eu não comentei. Um dos problemas também é rabisco, mas você vai entender. Um dos problemas é a falta de experiência, que eu não coloquei aqui. E aí existe uma forma de você suprir isso, que eu vou te falar. Apesar de que, se você está no primeiro período, você tem como demonstrar interesse ao procurar um estágio para o escritório de advocacia que você está correndo atrás, que você está fazendo por onde, que você está se desenvolvendo, que você se preocupa a partir de então de se desenvolver profissionalmente, de querer ser uma pessoa diferenciada, porque poucos fariam isso, poucos se diferenciariam dessa forma. Lá no meu no Instagram, nos destaques, tem alguns cursos que eu comentei sobre a FGV. Alguém que está aqui viu essas dicas de cursos que eu falei lá nos destaques do IGTV, falando desses cursos do IGTV, manda aí para mim se alguém que está aqui viu isso. Manda aí para mim para eu poder saber. Deixa eu alcançar ali. E o porquinho ali junto, meu cofrinho. Das cópias. Usava demais na cópia da faculdade para fazer cópia. Manda aí se vocês já viram. Se sim, se não. O destaques lá do meu stories que eu falo sobre os cursos da FGV. Massa, Ian. Legal demais. O que acontece?
a primeira coisa que eu começaria a fazer são aqueles cursos que estão lá nos destaques. Porque, cara, é algo completamente fora da curva. Quem está no primeiro período, quem está no início da faculdade, e principalmente quem está procurando um estágio em escritório de advocacia, geralmente os primeiros estágios que vão com currículo cru, sem nada. Fala assim, mas eu não tenho experiência. Tá, mas o que tu fez para pelo menos preencher alguma coisa, ou pelo menos ter ido atrás de algo que fosse fundamental o teu currículo, a tua pretensão de estagiar no escritório de advocacia. E isso aqui mata, essas coisas que eu vou falar para vocês, matam a questão da experiência. Apesar de você não ter experiência dos períodos, você tem a proatividade e você teve o interesse, que são requisitos fundamentais que um estudante de direito tem que ter para ir atrás de um estágio de escritório de advocacia, de fazer um curso completamente diferenciado e que poucas pessoas têm o conhecimento sobre essa parte aqui. E aí eu seguiria com algumas dicas aqui também para vocês. Eu me preocuparia, lá no início da faculdade, eu já comentei alguns vídeos aqui, que eu comecei meu canal no YouTube. Um canal no YouTube não, eu já tinha começado a mexer com algumas coisas de marketing, de fazer um site, de começar a fazer uns posts nas redes sociais. E aí eu desenvolvi e percebi a importância disso. A importância de você já ter uma atuação nas redes sociais para poder desempenhar o seu lado profissional. E eu nessa época aqui, apesar de ter começado lá no 5º período, nessa época aqui, eu iria começar a compartilhar conteúdo no Insta e no YouTube. Eu iria aproveitar essa época aqui para fazer um Instagram de estudos, para compartilhar um livro que eu comecei a ler, por exemplo, no primeiro período, que é o Caso de Exploradores de Cavernas, que foi um tema da aula de introdução ao estudo de direito, e começar a compartilhar alguns temas relacionados, por exemplo, à filosofia do direito. O que você for vendo durante a faculdade, se eu tivesse nessa época aqui, eu começaria a compartilhar no Instagram, transformaria o meu pessoal num profissional, ou faria um outro para compartilhar isso e mandar para amigos e familiares, para começarem a ver você como uma pessoa diferenciada e compartilhando o conteúdo em si, porque isso lá na frente vai fazer muita diferença. E aí eu começaria com aquele vídeo, com a nossa sequência de vídeos do IGTV. Que se você nunca acompanhou esses vídeos, lá no meu IGTV tem um treinamento gratuito para você conseguir o seu estágio de advocacia, o como que a gente falou aqui, o como conseguir o seu estágio de escritório de advocacia, mesmo sem experiência prática ou indicação. E aí eu ia começar fazendo o meu currículo, da forma que eu ensino lá, que é completamente diferente de qualquer coisa que existe de Ctrl+C, Ctrl+V de Google. Eu começaria, após isso, após fazer os cursos, após ter uma rede social ativa, compartilhando o conteúdo, eu iria distribuir esse currículo. Isso aqui eu também te ensino a fazer lá nos vídeos do IGTV. E ensino também dentro do próprio método. Uma planilha que eu chamo de Gold Plan, porque tudo que é em inglês é mais bonito. E aí eu deixo lá no nosso método uma plataforma para você distribuir o seu currículo, como você pode listar os escritórios, como que você pode organizá-los eles, colocar data para você distribuir esse currículo, enfim. Tem isso aqui também dentro lá do IGTV. Mas o que eu quero te dizer é que eu já aproveitaria a partir do primeiro período para distribuir o currículo. Pelo fato de você já ter esses cursos da FGTV, por você compartilhar conteúdo na internet, por você ver os vídeos para fazer um currículo da forma que eu te ensino e distribuir da forma que eu te ensino, cara, eu tenho certeza absoluta que não tem como você não conseguir um estágio. Só se você parar e falar assim, entreguei para 10 e pronto, e desistir. Não. É você tentar até você conseguir replicar a planilha, continuar incluindo escritórios, distribuindo, porque você pode ter certeza, aquele ditado funciona. Quem procura, acha. Exatamente isso. E aí você tem que procurar cada vez mais e aplicando isso aqui já é um fator de diferencial gigante para você, certo? Agora, vamos partir, depois dessa bagunça aqui, tomara que não fique muito sujo, vamos partir para o 5º período. Quinto período. E é isso que a gente vai falar aqui agora. Se o Afonso estivesse no 5º período. Nossa, horrível. Horrível. Mas tá bom. Bom é um rabisco.
Lá no meu episódio do Afonso Cash, eu fiz no Paint a escrita por conta dessa minha caligrafia horrível aqui. Não sei se vocês perceberam. Lá no Afonso Cash, o episódio lá no Spotify, eu fiz o desenho no Paint, assim como todas as aulas. Então, beleza. Cara, tô no 5º período. E agora? A pergunta que você tem que se fazer, a gente volta pra cá. Você sabe o que você quer? Fala assim, olha, eu quero concurso público. Eu tenho certeza que eu quero fazer público. É a certeza da minha vida, eu quero ser juiz, promotor. Você tem que ter isso em mente. Você quer advocacia? Beleza, tem algum ponto. Você não sabe o que você quer? Aí a gente vai continuar falando aqui. Se você sabe... Vambora. Se você sabe que você... Eita, peraí. Vambora. Se você sabe o que você quer, você tem que caminhar para essa direção. Fala assim, Afonso, eu quero concurso. Segue a mesma diretriz. Afonso, eu quero advocacia. E aí, eu vou te falar, se você não sabe, se você está perdido, eu vou te dizer para onde você tem que ir. E aí aqui que está a questão. Afonso, eu sei para onde quero ir. Quero fazer concurso para juiz. Cara, então vai fazer estágio no gabinete de juiz. Distribui seu currículo no máximo de varas possíveis para você conseguir esse teu estágio. Mas esse aqui não é meu foco. Eu falo aqui só sobre estágio em escritório de advocacia. E aí, você sabe que você quer estagiar em escritório de advocacia. E aí, não tem para onde correr. Você vai ter que seguir toda aquela metodologia que eu falo para vocês. Qual que é o primeiro passo que você tem que seguir aqui? Conseguir um estágio em escritório de advocacia. Porque se tu chegar no final da faculdade e não ter feito estágio, a probabilidade é que tu vai... Não vai ser um problema, assim, falar assim, meu Deus, morreu, acabou o mundo, eu vou perder minha vida. Não. Um negócio que você vai penar um tanto mais do que o outro que já passou por esse período da faculdade, estagiando, entendendo como é que funciona o processo, entendendo como é que funciona a justiça. Então... Por isso a importância, se você sabe, você vai para o escritório de advocacia. Afonso, eu não sei o que eu quero da minha vida, eu estou perdido, não tenho ideia do que eu estou fazendo na faculdade de Direito. Cara, procura um escritório de advocacia, porque lá eu digo que tu vai se encontrar, porque eu me encontrei. Eu achei algo diferente, eu tive uma experiência de trabalhar um tempo em órgão público e senti algumas dificuldades intrínsecas do próprio órgão público, que é a morosidade, você não pode desenvolver muitos projetos, e quando você vai para a iniciativa privada, você tem controle sobre suas ações. Se você quer melhorar seu escritório, é só você fazer um projeto e melhorar, implementar uma tecnologia, enfim, você tem mais possibilidades de áreas de atuação e você tem mais chances de gostar de algo relacionado na advocacia. E sabendo disso, que você tem que direcionar teu conhecimento para a parte da advocacia, a gente vem para os problemas. Qual que é o problema de estar mais ou menos nessa parte? Que aconteceu comigo. Não fiquem putos comigo, que eu vou falar. Problema é... Nossa Senhora! Já passaram. Nossa, vou fazer um resumão aqui. 2 anos e meio, é para você entender, só para estar escrito na tua frente. 2 anos e meio já passou. Esse é o maior problema que eu vejo de quem está no 5º período. É justamente aquela linha que a gente comentou. O cara está no 1º período, aqui é no 10º, ele acha e pensa que só conseguir um estágio é a partir do 5º, do 7º para frente. E ele perdeu toda essa parte aqui. E foi exatamente o que aconteceu comigo, cara. De chegar no 5º período e não ter ido atrás de um estágio, não ter ido procurar por me deixando a vida me levar. Ninguém ao meu redor dos meus colegas tinha um estágio e ninguém falava muito sobre isso, da importância. E era só tipo assim, tira nota boa na faculdade que tá tudo certo, sabe? E aí, no 5º período, uma galera começou a me passar do meu lado. Alguns já formados, 3 pessoas já formados, e eles falam assim, Afonso, você está fazendo faculdade de Direito? Tô. Então, não deixe de procurar estar em escritório de advocacia. E passou 1, passou 2, aí o terceiro falou assim, Afonso,
faz estágio em escritório, porque eu me arrependo amargamente de não ter feito estágio durante a minha graduação e hoje eu estou penando por isso. Eu falei assim, rapaz, essa galera não está vindo aqui à toa, eu não estou recebendo essas 3 pessoas passando aqui do nada, então eu tenho que me resolver e tenho que me virar. Foi aí então que eu comecei o meu estágio em si, a partir do 5º, 6º período da Faculdade de Direito, foi no início de 2016, foi início do 6º período, se eu não me engano. E aí, cara, simplesmente acabou, tipo assim, eu tinha 2 anos e meio pra frente, e esse é o problema, tipo assim, tu olha pra trás e você fala, caramba, eu tinha a oportunidade, a possibilidade de ter começado no estágio antes, mas aí tu tem uma vantagem. Vantagem é, tu tem mais 2 anos e meio pela frente. E cara, esse é um período que pode ser muito proveitoso. Esse é um período que você pode fazer a diferença. E foi exatamente isso que eu fiz. A partir de então, quando eu descobri da necessidade, da importância de partir para um estágio, de partir para a prática, eu resolvi seguir em frente e me dedicar nesses primeiros estágios que eu fiz. E aí, cara, tem uma outra questão aqui que acontece, que eu quero escrever para vocês aqui. Presta atenção, começa a partir disso. E muitos de vocês vão se identificar, e principalmente a galera que passou um pouquinho aí do 5º período, certo? Que é justamente isso aqui, ó. Dá pra ver? Dá. Muitos estudantes de direito desenvolvem isso aqui. Síndrome do ocupado com OAB e TCC. Presta atenção no que eu vou te falar com isso. A partir daqui, muitos começam a justificar o ato de não ir atrás do estágio, não ir procurar um estágio de escritório de advocacia ou ir para a prática em si. Fala assim, ah não, eu estou estudando para a OAB. Ah não, eu vou começar a fazer um cursinho para a OAB. Ah não, no próximo semestre eu vou pegar uma matéria de TCC1 e eu tenho que desenvolver o projeto, passar o dia inteiro fazendo isso. Cara, não viaja nessa ideia. Não viaja nessa ideia aqui, pelo amor de Deus. Você falar que na tua vida está ocupada por conta de OAB e TCC, cara, para eu não xingar e falar alguma coisa aqui, não te noia nessa lida. Pelo amor de Jesus Cristo. Juliane chegou aqui. A Juliane está aqui, ela está passando por esse momento. Juliane, presta atenção. Você e todo mundo que passar por esse vídeo aqui, não te noia nisso, pelo amor de Deus. Porque é muito importante que vocês não se apeguem a essa questão. Isso aqui é um mero desafio que tu tem que passar, é uma mera prova, é uma mera etapa do TCC que muitos se cegam e não procuram um estágio e não vão atrás de um estágio porque se ocupam e dizem que se ocupam por conta disso. E o que acontece? Chega no final da faculdade, é um arrependimento danado e doido, porque não teve a chance de fazer um estágio, não teve a chance de ir atrás e não conseguiu correr atrás disso, enfim. O que eu quero dizer para vocês é que não coloquem a culpa de ir atrás do estágio, de ir atrás de se desenvolver profissionalmente em OAB e TCC. Cara, para você ter uma ideia, durante a minha graduação, eu comecei a preparar para a OAB, eu estava no 8º período. Enfim, a partir do 8º período ali, eu trabalhava durante o dia inteiro, das 8 às 14, das 8 às 18, horário comercial, diretão no escritório, que eu tinha com o Everton, noite, faculdade, e aí era diretão, porque eu atrasei algumas matérias, então eu tive que me virar, pegar tipo 8 matérias, se virando nesse período. Nessa época, o Davi estava chegando, meu filho, a Gabi estava grávida, e aí era aquela maluquice de falar assim, meu Deus, eu estou no meio da faculdade, eu estou com um filho chegando, e agora o que eu vou fazer da vida, José?
Meu pai eterno. Foi tipo assim, uma notícia que eu recebi com tranquilidade na época, mas cara, isso é algo louco, porque você tá bem na reta final da faculdade, a ponto de montar teu escritório, a ponto de, tipo assim, se organizar profissionalmente, é uma virada muito grande na tua vida profissional. E aí pra mim veio a notícia que ia ter o Davi, sabe? E aí isso pesou também, porque era um pouco antes da época de fazer a OAB. E aí, a partir disso, eu precisava preocupar com a minha casa, precisava mudar, não dava pra ficar morando na casa dos meus pais. Eu tinha preocupação com o futuro, principalmente o futuro que eu quero dizer é grana, para sustentar essa casa, leite, nã, fralda. Então, a gente se cobra muito, cara, quando a gente vira essa chave do pai e da mãe, sabe? E além de tudo isso, eu tinha a OAB e o TCC. Então, assim, isso aqui virou mega pequeno, ficou muito pequeno para mim, perto dos outros desafios que eu tive. Então, assim, jogue sempre, na média, outros desafios para você, porque isso aqui, uma hora vai acabar virando insignificante para você. E você vai ver, ao final da faculdade, que isso aqui é muito tranquilo, é muito de boa. Eu juro para você, Juliana, eu juro para você, juro para todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui, passa muito rápido esse período, mas a gente não pode ficar travado nessa época aqui, falando que não consegue fazer nada e não consegue desenrolar nada por conta da OAB, certo? Isso é muito, muito importante e isso afeta principalmente quem está a partir do quinto período, lá para o sexto, sétimo, oitavo, que é nessa faixa que a gente está comentando aqui, beleza? Porque no décimo aí já é outro exemplo que eu vou falar para vocês, beleza? E assim, Afonso, o que você faria se você estivesse no quinto período? Eu faria a mesma coisa que a gente comentou lá em cima, que é... Deixa eu dividir aqui. O Afonso no quinto período. Quanto tempo eu já estou aqui? Meu Deus, 40 minutos. Eu estou com medo da live parar. Eu vou dar uma acelerada aqui para acabar logo. O Afonso no quinto período. O que eu iria fazer? Eu ia criar redes sociais, igual eu falei para vocês. Ó, a Juliane tá certinha que tá aí, ó. Isso aí é massa demais que ela fez. Sociais. Ela criou um perfil. Tu tem um perfil separado aí, Juliane? Teu pessoal? Tem, né? Ela fez um perfil sobre direito para compartilhar a rotina dela. Algum estudo, alguma coisa que acontece na faculdade, um trabalho que ela faz. E aí, isso, cara, torna-se um perfil para você. Tanto estudar, você aproveita para estudar as matérias que você está fazendo e você auto-explicar isso, faz você estudar também, contra as outras pessoas que estão seguindo você, quanto as outras pessoas que estão te vendo e vendo que você está se tornando uma profissional de qualidade. Olha aí, a Juliana excluiu. Virou só isso aí. Massa também. Eu fiz isso no meu também. Eu tornei o meu pessoal profissional. E aí eu começaria também desenvolvendo essa parte das redes sociais, no Instagram. Começaria a gravar vídeos. Assim como eu fiz isso lá atrás. Não mudaria isso. Começaria a gravar vídeos para o YouTube. Começaria a gravar vídeos para o Instagram, porque isso fez muita diferença para mim. E eu faria da mesma forma aqui, porque eu colheria isso lá na frente, assim como eu colhi hoje. Por isso que eu dou essa dica mega ultra blaster para vocês. Se eu não tivesse feito os cursos, eu faria o da FGV. Se eu não tivesse qualquer experiência anterior, eu faria da mesma forma. Eu montaria o meu currículo, como eu ensino. E aí, meu irmão, pau na máquina. Distribuição. Total, total, total. Ia partir para distribuição. E qual que é o diferencial que eu faria aqui no quinto período? Eu precisaria ter um conhecimento maior e que eu vejo que o estudante do quinto período já tem que ter. Processo judicial. Eletrônico. E aí o que acontece? Por que eu quero te dizer isso? Os escritórios, quando você atua nos escritórios, você precisa ter um conhecimento básico de como é que funciona o processo judicial eletrônico da tua região. E isso aqui faz diferença porque quando você for movimentar um processo, quando você for atuar numa demanda que o advogado te passar, ele não precisa ficar te ensinando como é que funciona um processo judicial. Quando você chega no escritório, quando você apresenta o teu currículo falando que você já conhece o sistema de processo judicial do teu estado, cara, isso faz toda a diferença. Quando eu fiz o meu primeiro estágio voluntário no fórum,
eu aprendi nos 3 meses como que funcionava o processo judicial eletrônico. E aí, quando eu fui procurar o meu primeiro estágio no escritório de advocacia, eu já tinha essa experiência. Eu falei para o advogado, eu falei, já conheço o EPROC, que é o sistema daqui, já conheço como é que ele funciona, e aí já tenho experiência quanto a isso, já tinha incluído no currículo essa experiência. E aí, cara, faz muita diferença entre você fulano, aqui ó, bonequinho, você sabe de processo judicial eletrônico, e o outro cidadão aqui que não sabe, qual que é a alternativa que você acha que vai acontecer, quem que vai ser escolhido entre um dos dois aqui dentro? Cara, com certeza quem já tem uma afinidade com o processo judicial eletrônico. E é por isso que eu falo da importância, e é por isso que eu incluí um módulo dentro do método Meu Estágio na Advocacia de processo judicial eletrônico. Eu não ensinei no método só como você pode conseguir um estágio. A minha intenção com o método e com esse projeto aqui, Meu Estágio na Advocacia, é que o estudante de direito se liga, que como eu estou pensando lá na frente para vocês que estão aqui. O primeiro desafio, eu falo tanto de conseguir um estágio, parece ser um desafio tão grande, mas o estágio, ele é a primeira etapa só. Vou fazer só com letras, mas eu vou te explicar. A primeira etapa do processo. A partir do momento que você passa de um estágio, você tem que efetivar ou mudar. A partir do momento que você entra no estágio, você tem que ou procurar métodos de você ser efetivado ali dentro, porque o seu contrato de estágio é só de 2 anos, ou se você não gostar daquele ambiente de trabalho por algum motivo, tu tem que mudar de local, sair dali porque não te acrescenta ou porque você não gostou, e você tem que fazer essa volta e meia rápido. E muitas vezes o estudante de direito fica aqui, chega no final da faculdade, o escritório dispensa ele, manda ele embora, e aí você fica sem qualquer perspectiva de trabalho. E aí, é por isso que eu divido o método nessas 3 etapas. Da efetivação, se você for ser efetivado naquele determinado escritório, na sua mudança, se você for partir para um outro escritório, e como vai ser o pós-faculdade. Isso são as etapas importantes que um estudante de direito deve prestar atenção, que já aqui, de conseguir um estágio, muitos deles nem chegam. Muitos estudantes de direito não passam nem dessa primeira etapa aqui. Vamos supor que isso aqui é uma linha de crescimento profissional dentro da faculdade de Direito. Muitos estudantes de Direito nem fazem estágio em escritório de advocacia. Então essa é a primeira barreira, que é o que eu ensino vocês aqui, de como passar no escritório de advocacia, como passar no processo seletivo a partir do primeiro período, mesmo sem experiência prática ou indicação, que é isso que eu prometo aqui para vocês. O próximo passo é como você ser efetivado nesse escritório, ou como você pode pivotar, você fazer uma mudança, você sair desse escritório porque você não gostou do local, não gostou da matéria que atua, e aí você fazer isso durante a faculdade de Direito. E aí, como você pode direcionar a sua carreira profissional após a faculdade de Direito. Então, assim, o método, ele é feito para isso, e eu criei ele justamente pensando em todas essas etapas, certo? Porque a maioria dos estudantes de Direito estão nessa etapa aqui, ó, de nem conseguir um estágio. É por isso que eu estou aqui semanalmente produzindo conteúdo para vocês, porque eu quero fazer uma mudança de paradigma aí nas redes sociais para que o estudante de direito e você que está aqui assistindo entenda isso, a importância de fazer um estágio, certo? Então, a diferença do 5º período para o primeiro lá, que eu faria a mesma coisa para conseguir um estágio, eu aprenderia um pouco mais sobre processo judicial eletrônico do seu estado, beleza? E aí vamos para o último período. Quem está no 10º período, meu Deus. E agora? E agora, quem poderá me defender? Eu estou de vermelho, Chapolin Colorado. Eu mesmo. Ai, estou de vermelho, cara. Não foi de propósito, eu juro por Deus. Vambora. Vamos para o 10º período. E a gente já vai encerrando a nossa... Caminhando para a reta final. Prometo. Cara, 10º período. Mesma coisa que a gente falou. Tu sabe o que você quer no 10º período? Ah, Afonso, quero concurso, quero advocacia. Entra nessa mesma situação que a gente já conversou aqui há pouco, mas eu não vou entrar muito a fundo nela não. Então assim, vamos no problema e na vantagem. E a solução, eu sempre dou solução.
Gente, é o seguinte, um favorzinho que eu vou pedir para vocês antes da gente começar. Mandem, olha, cara, olha aqui, tem um botãozinho aqui, ó. Você consegue me ajudar. A única coisa que eu te peço em troca dessa aula é você compartilhar com um amigo seu. Manda aqui nessa setinha para um amigo seu, bota aqui um curtir, porque eu vejo os coraçõezinhos subindo aqui. Manda um curtir aí se você está gostando dessa aula e compartilha com um amigo seu. Tenho certeza que se tu compartilhar com um, ó, a gente já chegou a bater 7 aqui, estamos em 4, 5. Compartilha com mais um, cara, aí você consegue me ajudar a crescer esse movimento aqui, beleza? Vamos nessa, vamos nessa. Vamos pro problema aqui do 10º período. Estamos no 10º período. Cara, deixa eu tomar uma aguinha aqui, rapidão, peraí. Aguenta aí. Uma aguinha. Vamos nessa, vamos nessa. Afonso, estou no 10º período. Beleza, você faz aquela pergunta lá do que você está fazendo. Do que você está fazendo, não. Do que você gostaria de fazer, se é em órgão público, se é em escritório, ou se você não sabe o que você quer. E aí, a gente segue aqui. Problema. Deixa eu arrumar aqui. Problema. Faculdade. Acabou. Brother. Meu irmão, a faculdade acabou. Mas nem tudo está acabado, nem tudo está perdido. Pode ficar tranquilo. O que acontece? Cara, a faculdade acabou, infelizmente acabou. Para a parte de estágio é muito complicado, porque você só pode fazer estágio regulado pela lei do estágio. Você só pode fazer estágio quando você está matriculado numa instituição de nível superior. Então a possibilidade de você estar no 10º período, estar caminhando para a reta final aí, é muito pouco, vou dizer pouco provável seria a palavra certa, seria muito difícil você conseguir um estágio se você, aí que está a parada, se você utilizar, vou anotar aqui para não esquecer, o mesmo, não devia ter feito essa letra, vou fazer, discurso. Se eu esquecer de falar disso aqui, vocês me lembram. Se eu esquecer de falar disso, porque eu não quero comentar agora. Se o problema é, se você está no final da faculdade, você não consegue um estágio se você oferecer o mesmo discurso. E aí eu quero te falar a vantagem. A gente já volta disso aqui. Não deixa eu esquecer disso aqui não, pelo amor de Deus. Vantagem. Aqui tu tem a possibilidade de não pilha, porque às vezes tu pode assistir essa aula e falar assim, meu Deus, acabou pra mim, eu tô no último período, não tem mais salvação. Tem sim, você só precisa mexer um pouco mais aí teus pauzinhos aí para você conseguir fazer algo diferente. Tu vai ralar um pouco mais do que quem tá lá atrás, mas que você tem uma alternativa aqui, principalmente se você for para, lógico, né, para advocacia. Eu tô falando aqui de advocacia, escritório. Tô falando de concurso, não. Concurso pode ir embora. Eu estou falando aqui de estágio em escritório de advocacia, de se firmar dentro do escritório de advocacia. E a vantagem é que tu pode ter um conhecimento secreto. Conhecimento secreto que ele vai ser revelado. Conhecimento secreto. Agora é o seguinte, vamos pausar isso aqui e vamos voltar para isso aqui. Qual que é a questão do mesmo discurso? Porque o que acontece? Quando você vai fazer um estágio, você fala assim, vim aqui procurar um estágio porque eu estou buscando experiência, porque eu estou querendo desenvolver durante a faculdade e tudo mais. Geralmente esse é o discurso padrão. Padrão é busca de experiência. O estudante quer experiência. Certo? Já quando você está perto da reta final, você está no 10º período, principalmente, você tem que fazer um diferente, um discurso diferente. Porque se você chegar para o escritório falando que você quer só experiência, que você quer estagiar ali dentro daquele escritório, não adianta, porque daqui 6 meses o cara vai ter que te mandar embora, ele vai ter que rescindir teu contrato, então por que tu vai ficar lá? Por que ele vai ter esse trabalho para ficar contigo 6 meses? E aí que tu tem que falar para ele, ou
passar alguma coisa para ele que você quer peraí, advogar. Você não tem que vir com um discurso de estágio. Você tem que falar assim para ele, ó, eu tô vindo aqui no teu escritório, eu tenho um interesse de iniciar na advocacia, não tive a oportunidade de fazer estágios, porém eu estou disposto a aprender aqui dentro desse escritório. E aí, vai ocupar bastante tempo, a gente pode falar isso numa outra aula. Existe a diferença entre advogado associado e advogado empregado. O advogado empregado, ele é mais custoso para o escritório. E aí, ele é vinculado à CLT, e isso gera vínculo trabalhista, e isso é bastante complicado um advogado recém-formado, principalmente quem não teve experiência, de conseguir uma vaga de um emprego em escritório de advocacia. O que você pode conseguir, eu posso fazer uma aula só sobre isso aqui, falar dos tipos das formas de advocacia, de como você pode exercer a advocacia após a faculdade, que é o advogado associado, que é meio que um parceiro do escritório. Pega demandas por parceria. E aí, não tem ônus para o escritório, não tem vínculo trabalhista, não tem subordinação, não tem horário a ser seguido, pelo menos em tese, né? E aí, você pode se oferecer para ficar aquele período do restante do 10º período no escritório, e aí você pode se oferecer para ser um parceiro como advogado associado daquele escritório, atuando em demandas que o escritório passar em parcerias e você levando demandas ali para o escritório. Isso aqui é um tema, cara, que dá mais uma aula dessa aqui de 1 hora. Mas a gente não vai se aprofundar muito nisso aqui, mas é uma possibilidade que quem está no 10º período de ir atrás, de se firmar profissionalmente e não ficar no muro das lamentações de que perdeu tempo, sabe? E aí, quando eu falo aqui, agora eu vou fazer o link com a outra parte aqui, o do conhecimento secreto, que é algo que eu julgo muito importante e que pode fazer muita diferença, principalmente para essa pessoa que não teve uma experiência jurídica, vamos assim por dizer, que é marketing jurídico. Lembra que eu falei para vocês, eu viria desde o primeiro período produzindo vídeos para a internet? E é exatamente isso. Nessa etapa aqui, existe um furo no mercado, tipo assim, ó, a advocacia está aqui, ó, a advocacia que está aqui. Existe um furo no mercado aqui, ó, que é justamente o marketing jurídico. Hoje, se a Juliane, se tiver mais um aluno meu aí, vai destruir essa resposta. Quem não é visto, não é, manda aí para mim. Manda aí para mim. Se tiver algum aluno meu, se tiver algum, quem tiver aí na live, manda aí para mim. O que você acha que é? Complete a frase, quem não é visto, não é, 3 pontinhos. Manda aí para mim que eu tomo água. A Juliane já botou a carta na mesa, exatamente isso. E aí, todos os advogados hoje estão correndo muito, não vou nem falar a maioria, eu vou falar todos, eu vou usar esse termo todos. Todos os escritórios estão buscando isso aqui. Estão buscando preencher esse vazio aqui com o marketing jurídico. Só que os caras não têm tempo, não têm dinheiro, não quer ficar indo atrás, mas eles sabem da importância de gerenciar as redes sociais. E aí, o cara que está no 10º período, que está saindo da faculdade, se ele tiver o conhecimento disso aqui, ele chega para o escritório e fala assim, ô escritório tal, eu quero trabalhar como advogado associado seu, e aí você pode me pagar um tanto por mês, eu posso cuidar da parte do marketing do seu escritório. Eu cuido desse furo aqui, porque você não tem rede social, você não tem YouTube, você não tem Instagram, e eu consigo cuidar disso. E aí, ao mesmo tempo, enquanto você vai cuidando dessas coisas aqui do escritório, você vai começando a pegar umas primeiras demandas, você vai ter seus primeiros clientes chegando, vai fazendo teu dinheirinho, e aí você consegue suprimir essa falta de experiência e você consegue ingressar no mercado por uma coisa que a faculdade de Direito não te ensina. E é algo muito importante que a prática te diz, e eu te digo isso por estar na prática, por entender a necessidade dos advogados e ver que hoje em dia tem cursos e mais cursos para advogados voltados para isso e que há esse furo no mercado que você pode preencher. Então você pode suprimir essa parte, certo? Então, se eu tivesse no 10º período da Faculdade de Direito, eu ia seguir aquela mesma listagem. A mesma listagem que a gente fez lá atrás, tanto da FGV, quanto do... O que eu tinha falado lá atrás? Eu esqueci. De preparar minhas redes. Eu ia fazer meu currículo fera.
eu ia distribuir com esse discurso aqui. Cadê o discurso? Cadê? Aqui, ó. Nossa, eu tô maluco aqui, ó. Com esse discurso, não fazendo o mesmo discurso, mas fazendo o diferente. Deixa eu pegar uma outra. Que você quer advogar naquele escritório como advogado associado, e aí você, fazendo um curso e sabendo lidar com o marketing jurídico, você consegue preencher essa lacuna para ele. Cara, isso aqui dá uma aula de 2 horas brincando se eu for explicar isso aqui para vocês. Mas seria esse o passo a passo que eu seguiria para complementar a experiência. Por incrível que pareça, você conseguiria entrar no